Você já parou para pensar até onde vai a amizade entre Rússia e China? O famoso projeto Poder da Sibéria 2, que deveria ser um divisor de águas para a economia russa, está enfrentando um impasse alarmante. A proposta de um gasoduto vital enfrenta complicações, e a China está se distanciando de um acordo que era considerado essencial para Moscou. O que isso significa para a Rússia? Este é o momento em que Putin percebe que seu plano B não é tão sólido quanto parecia. Vamos explorar essa fratura nas relações entre os dois países. O Poder da Sibéria 2 foi concebido como a joia da coroa da suposta parceria sem limites entre Rússia e China. Um colossal tubo de aço, concebido para transportar gás dos campos congelados da Sibéria Ocidental, atravessando a Mongólia, até os mercados famintos do norte da China. A expectativa era de transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, substituindo assim as vendas que a Rússia havia realizado para a Europa. No entanto, após meses de alarde, Pequim começou a se afastar dos termos mais cruciais desse acordo. Quando Putin desembarcou em Pequim neste outubro, os jornais estavam prontos para capturar cada sorriso e cumprimento entre ele e o presidente Xi, como se fossem amigos inseparáveis. Eles discutiram o gasoduto e até chamaram um novo acordo de legalmente vinculativo. A mídia estatal em Moscou anunciou isso como uma grande vitória, uma prova de que a Rússia ainda tinha amigos poderosos. Mas quando jornalistas começaram a questionar os números, o preço a ser pago pela China e quem financiaria a construção, Moscou ficou em silêncio. Incapaz de fornecer respostas claras, simplesmente porque elas não existiam. A verdade é que a China se recusa a se comprometer com um preço para o gás, não investe no gasoduto e não se arrisca a prever o cronograma de construção. Para Pequim, isso é apenas um jogo de negócios, enquanto para Moscou, trata-se de sobrevivência. A Rússia não pode se dar ao luxo de ficar sem esse gasoduto, especialmente após perder rapidamente o mercado europeu de gás após a invasão da Ucrânia em 2022. Décadas de domínio evaporaram em poucos meses, enquanto a União Europeia cortava importações e acelerava a busca por novas fontes de gás. De um fornecimento de mais de 130 bilhões de metros cúbicos de gás, a Rússia caiu para uma fração disso, enfrentando um colapso em sua receita, que caíram de quase 60 bilhões de dólares anuais para cerca de 18 bilhões em 2024. A necessidade de encontrar um comprador tornou-se urgente, e o olhar se voltava para a China, que parecia ser a salvação. Inicialmente isso parecia promissor, com a China se tornando a maior consumidora de gás da Rússia, mas a quantidade adquirida ainda estava longe de ser equiparada ao que a Europa comprava. A verdade é que enquanto a Rússia ansiava por uma parceria, a China estava aproveitando a situação. Com negociações mais rigorosas, os termos estavam sempre favoráveis aos interesses chineses. Quando Moscou falava de alianças, a China estava jogando a seu favor, buscando o menor preço possível e se posicionando como a parte que realmente mandava na negociação. Essa dinâmica trouxe um desequilíbrio que se reflete nas negociações em andamento para o novo gasoduto. O que acontecerá quando essa relação assimétrica colidir com a dura realidade econômica? Estamos presenciando uma verdade nua e crua. As promessas de uma nova era de amizade se mostraram vazias e a Rússia, aparentemente, agora está presa entre a necessidade de ajudar sua economia e a urgência de negociar. Será que esse impasse revelará a fragilidade dessa aliança? Assim, a história de Poder da Sibéria 2 se transforma em uma lição sobre a complexidade das relações internacionais, onde a amizade pode ser um conceito ilusório e a necessidade econômica, uma realidade implacável. Após a perda do mercado europeu, a Rússia via na China sua salvação, um novo aliado. Porém, a realidade é bem diferente. As exportações de gás para a China estão crescendo, mas não se comparam ao que a Europa costumava comprar. A Rússia tenta negociar, mas os preços estão muito mais baixos. A China, ao contrário, estabelece condições que favorecem suas próprias indústrias, conseguindo preços mais baixos do que a Europa jamais alcançou. Neste cenário, a Rússia se vê à mercê da boa vontade de Pequim, dependente de uma demanda que pode não se concretizar. Quando Moscou investe suas esperanças em alianças, a realidade da China é outra. Pequim não compra gás para ganhar amigos, mas sim para obter o menor preço possível. Sinceramente, a China está controlando a Rússia como um violinista toca seu instrumento. Agora, enquanto Putin corre para tentar assegurar a construção do novo gasoduto, a China percebe a desespero de Moscou a uma longa distância. Cada vez que a Rússia diz que está pronta para assinar, a resposta chinesa é a mesma: vamos discutir a fórmula de preços. Quando Moscou oferece iniciar a construção, a China responde: vamos avaliar como o mercado se desenvolve. Essa é uma verdadeira aula de negociações em que a outra parte não possui alternativas. Os executivos da Gazprom podem falar sobre cooperação estratégica, mas Pequim não é enganada.
A China não precisa do gasoduto Power of Siberia 2 com a mesma urgência que a Rússia. A economia chinesa já está desacelerando, e Pequim diversificou suas fontes de importação energética comprando do centro da Ásia, do Oriente Médio e até mesmo dos Estados Unidos, em formato liquefeito. Nesse cenário de uma relação unilateral surgem questões cruciais. O que acontece quando a economia fria se encontra com uma aliança desgastada? O que temos visto é uma verdadeira quebra da aparência de progresso. O anúncio de um memorando vinculativo era para ser um marco, mas, na verdade, expôs a fragilidade da posição da Rússia. Analistas russos admitem em particular que nada mudou. O projeto do gasoduto ainda é disponibilizado apenas em apresentações de PowerPoint, com gráficos bonitos, mas sem orçamento real. Se algum dia for construído, as primeiras entregas podem começar apenas em 2030 ou 2031, mas a capacidade total levaria ainda mais 5 anos. Ou seja, a Rússia pode não ver dinheiro de verdade até a metade da década de 2030. Enquanto isso, enquanto tenta encantar a China, a Europa já substituiu o gás russo por gás natural liquefeito dos Estados Unidos, Catar e Noruega. Para resumir, a Europa seguiu em frente. E agora a Rússia se encontra em uma posição isolada, grudada a uma ilusão de demanda que pode nunca se concretizar. Agora, a grande pergunta é, a Rússia conseguirá se livrar da humilhação imposta pela China ou assistirá seu grandioso projeto de gasoduto se desvanecer? Essa escolha entre aceitar condições desleais ou sucumbir à sua própria necessidade de receita levará Moscovo a um beco sem saída. Estamos prestes a ver o desfecho dessa dramática dança de poder entre duas nações que antes se viam lado a lado. O que acontecerá quando as luzes se apagarem e a verdade for revelada? A relação entre Rússia e China, que já se apresentava como uma parceria sólida, está prestes a sofrer um novo abalo. O projeto do gasoduto, Poder da Sibéria 2, era visto como a salvação econômica de Moscou, mas agora as negociações se tornaram um campo de batalha desigual. O que parecia uma aliança promissora está se esfacelando, e a pergunta que não quer calar é, até onde Putin irá para manter sua influência? O Poder da Sibéria 2 é um projeto colossal que começou a ser desenvolvido há anos. Era para ser o símbolo máximo da parceria entre os dois países. Um imenso cordão umbilical de aço, atravessando os campos de gás congelados da Sibéria Ocidental até os mercados famintos da China. Com a promessa de transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente, esse gasoduto substituiria os volumes que a Rússia costumava vender para a Europa. Porém, depois de meses de expectativa, a China começou a se afastar dos termos fundamentais do acordo. Durante a visita de Putin a Pequim em outubro, as câmeras não perderam um sorriso ou um aperto de mão entre ele e o presidente Xi. Naquele momento, parecia que tudo estava se encaminhando para um acordo. No entanto, quando a imprensa começou a questionar sobre os números, o preço que a China pagaria, quem financiaria a construção e quando tudo começaria, Moscou ficou sem respostas. A verdade é que Pequim se recusou a comprometer-se com um preço justo, a investir no projeto ou mesmo a definir um cronograma. Essa ausência de compromisso mostrou como a Rússia realmente tem suas opções limitadas. Para os chineses, isso é apenas um negócio. Para Moscou, é uma questão de sobrevivência. Após a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia perdeu quase que instantaneamente seu mercado europeu, e a dependência do gás se tornou crítica. Para preencher essa lacuna, a China parecia ser a tábua de salvação. A economia da Rússia, que outrora exportava mais de 130 bilhões de metros cúbicos de gás, viu sua receita desmoronar para cerca de 18 bilhões. Os tesouros do Kremlin estão se esvaziando, e a necessidade de um comprador está se tornando cada vez mais urgente. Embora a China tenha se tornado a maior compradora de gás russo, seus termos são muito mais vantajosos. Em 2024, a China já respondia por mais de um quarto das exportações de gás da Rússia, mas os volumes continuam a ser muito inferiores ao que a Europa comprava. A cada tentativa da Rússia de elevar os preços ou apressar a construção, os chineses respondem com calma, sempre empurrando Moscou para a parede. Esse é um jogo de poder, e o desespero russo cada vez mais evidente é uma vantagem para Pequim. Enquanto isso, a Europa não está parada. Com o gás liquefeito dos Estados Unidos e de outros países suprindo a demanda, a Rússia está se tornando um jogador irrelevante. Para piorar, a Mongólia, país que seria parte do trajeto do gasoduto, também perdeu a paciência. As promessas de empregos e taxas de trânsito que pairavam sobre o projeto não se concretizaram, e o tempo está se esgotando. Agora a Rússia se vê diante de uma escolha difícil: aceitar os termos humilhantes da China ou ver seu grandioso projeto de gasoduto desaparecendo. Ambas as opções são dolorosas. E isso revela o verdadeiro estado das relações entre os dois países.
A pergunta que fica é, até onde Putin irá para não perder tudo? Este cenário expõe uma verdade desconfortável. Enquanto Moscou sorri para a câmera, Pequim pode estar trechando a faca nas sombras. A relação entre Rússia e China, marcada por sorrisos nas câmeras, esconde uma profundidade de tensão e conflitos. Recentemente a Rússia se vê em uma encruzilhada: aceitar os termos humilhantes da China ou ver seu imenso projeto de gasoduto murchar até a obediência. Ambas as opções trazem dor e incerteza. Este quadro, que apresenta uma ausência de diálogo equilibrado, deixa claro que a dependência da Rússia em relação à China só cresce, enquanto a importação de bens russos na China diminui progressivamente. Enquanto isso, a história de ambos os gigantes revela que o que acontece agora não é apenas um desentendimento trivial. É uma desintegração lenta e deliberada de uma aliança que sempre se baseou na conveniência, e não na confiança. Vamos aprofundar neste tema e explorar como as coisas realmente estão se desenrolando. Quando observamos o comércio entre os dois países, a imagem que se formou após os recordes de 2022 e 2023, onde ambos se gabavam dos altos números, agora se deteriora a uma velocidade alarmante. Nos primeiros 6 meses de 2025, o comércio entre China e Rússia caiu em quase 15%. Não é uma mera flutuação do mercado. É uma correção significativa, indicando que os setores que antes simbolizavam a sinergia estratégica entre ambos estão sofrendo um golpe pesado. As exportações russas de metais, madeira e maquinário foram severamente afetadas. Fábricas que antes produziam intensamente para compradores chineses agora enfrentam uma desaceleração na produção ou até mesmo fechamentos. Aqueles que celebravam as novas oportunidades de mercado na China agora lidam com pedidos cancelados e armazéns abarrotados de produtos não vendidos. A mensagem de Pequim, embora discreta, é clara: um processo de diversificação está em curso. Empresas chinesas estão substituindo fornecedores russos por parceiros mais baratos e estáveis do Sudeste Asiático, América Latina e África. Essa estratégia é uma jogada econômica sensata, mas é também um aviso político. A China está sinalizando à Rússia que pode facilmente substituí-la sempre que desejar. Para Moscou, essa realidade é devastadora. O comércio com a China era visto como a tábua de salvação em meio às sanções ocidentais, a prova de que poderia não apenas sobreviver, mas prosperar. No entanto, os dados estão a falar por si, revelando uma verdade desconcertante sobre a fragilidade desta relação que antes tão promissora, está se esfacelando diante dos olhos do mundo. O que mais poderá acontecer nesta relação frágil e complexa? A Rússia consegue se reerguer diante desse cenário adverso? As próximas ações das potências podem surpreender. Nos últimos tempos, o que parecia ser uma verdadeira amizade entre Rússia e China está se mostrando uma ilusão perigosa. O que antes era visto como uma parceria sem limites agora se transforma em uma verdadeira armadilha para Moscou. O enorme projeto do gasoduto Poder da Sibéria 2, que deveria ser a salvação da economia russa, começa a desmoronar. Com a China se afastando, o que isso significa para o futuro das relações entre os dois países? E será que a Rússia está prestes a sofrer um colapso irreversível? Vamos explorar esta situação dramática. O Poder da Sibéria 2 deveria ser a joia da coroa da parceria entre Moscou e Pequim, um imenso cordão umbilical de aço, que transportaria 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para o mercado chinês. Mas após meses de expectativas, Pequim começa a descartar os detalhes mais importantes do acordo. Quando Putin visitou Xi em outubro, as câmeras capturaram cada sorriso. Todos se lembram daquele brilho nos olhos ao falarem do projeto. Mas quando os repórteres questionaram os números concretos, a resposta foi um silêncio constrangedor. A verdade é que a China se recusa a definir um preço para o gás e a investir no projeto. Em outras palavras, trata-se de uma corteza de diplomacia que esconde um feroz rechaço. Para a China, tudo isso é um jogo. No entanto, para Moscou, é uma questão de sobrevivência. Após perder seu mercado europeu, que outrora gerava mais de 130 bilhões de metros cúbicos de gás, a Rússia se vê em um abismo econômico. O que antes parecia uma parceria promissora se transforma em uma dependência crítica, onde cada movimento se torna um apelo desesperado por atenção. Enquanto isso, a China negocia de um lugar de força. A cada tentativa de acordo da Rússia, Pequim responde com pedidos de revisão de preços. Cada vez que Moscou se mostra pronta para começar a construção, a resposta é um riso polido, prometendo reconsideração. Mas o drama se aprofunda. Um novo golpe inesperado afeta a indústria de metais russa. O que parecia um acordo sólido desmorona. Por anos, a China forneceu subsídios discretos para os importadores de metais russos. Essa ajuda agora desaparece sem aviso. Assim, indústrias inteiras que dependiam da China começam a desmoronar.
As fábricas de alumínio na Sibéria cortam produção e os mineradores lutam para pagar salários. Enquanto isso, o Kremlin tenta esconder este colapso com propaganda e otimismo enganoso. A realidade, no entanto, é cruel. A parceria que prometia prosperidade se prova uma ilusão traiçoeira. Durante a visita de Putin a Pequim, todos os simbolismos estavam ali. As bandeiras, os apertos de mãos, tudo cuidadosamente orquestrado para mostrar unidade. Mas uma palavra fundamental para a relação estava ausente, sem limites. A frase que cimentou a aliança entre Rússia e China desaparece. O que isso significa para o futuro das relações bilaterais? E o que a China tentará a seguir? Enquanto Moscou enfrenta essa tempestade perfeita, a pergunta que ecoa é: será que Putin conseguirá reverter essa situação traiçoeira antes que seja tarde demais? O mundo observa com expectativa. Resumo anterior. Na viagem de Putin a Pequim em maio de 2024, tudo foi cuidadosamente preparado para mostrar unidade. Bandeiras, apertos de mão e banquetes. Contudo, ao sair a declaração conjunta, uma expressão estava ausente, sem limites. Essa frase foi a base do relacionamento entre os dois países desde fevereiro de 2022. A declaração de parceria sem limites entre Moscou e Pequim foi uma tentativa de intimidar o Ocidente, mostrando que a Rússia e a China estavam em sintonia contra a influência norte-americana. Porém, essa expressão foi gradualmente sumindo nas novas declarações. Em vez disso, agora a China opta por uma linguagem mais suave e distante, falando sobre não alinhamento e não confronto. Isso não é apenas diplomacia, é uma mensagem codificada de cautela. Uma declaração clara: não estamos dispostos a nos afundar com você. Xi Jinping, que antes se referia a Putin como seu amigo íntimo, agora limita-se a rotulá-lo de bom amigo e vizinho. Essa mudança de tom não ocorre por acaso. Cada palavra tem peso na diplomacia, e a proposta de diálogo da China agora ressoa com frieza. Beijing se recusa a ser envolvida nas tribulações de Moscou, especialmente diante de seu próprio acuado crescimento econômico, o aumento do desemprego jovem e a pressão crescente do Ocidente sobre o comércio. Portanto, Xi se encontra recalibrando a relação, mantendo a aparência da amizade, mas se distanciando nas políticas concretas. Essa distância também é evidente no discurso acadêmico chinês. Em 2022, qualquer acadêmico que criticava a Rússia enfrentava censura. A linha oficial era clara: a Rússia era parceira e o Ocidente o inimigo. Mas em 2024, esse tabu foi lentamente quebrado. Vozes destacadas como Fung Yuchen e Xun Jinli começaram a argumentar que a guerra da Rússia na Ucrânia era fadada ao fracasso, alertando Beijing a evitar um envolvimento estratégico. E não se deve esquecer que esses não são acadêmicos aleatórios. Especialistas em China, como eles costumam refletir o pensar do regime, dando voz ao que a liderança deseja que o público acredite. Quando começam a criticar Moscou, isso indica que o governo se prepara para uma mudança. Desdobramentos da realidade. A relação entre Rússia e China está em um momento crítico. O que está por trás desse distanciamento? Será que Moscou conseguiu perceber a gravidade? Ao continuar a pressão, o cenário não é apenas político. Parece que aspectos sociais e econômicos estão em jogo também. À medida que a China ganha, a Rússia pode estar perdendo tudo. O que virá a seguir? A relação entre Rússia e China, anteriormente vista como uma parceria forte, está se deteriorando rapidamente. Recentemente, um dos grandes projetos de gasoduto, conhecido como Poder da Sibéria 2, está se transformando em um pesadelo. Esse gasoduto, que deveria ser a solução mágica para revitalizar a economia russa, agora parece mais uma miragem. O que acontece quando um aliado começa a se afastar de sua promessa? O Poder da Sibéria 2 deveria fornecer 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, substituindo perdas significativas em exportações para a Europa, que secaram após o início da guerra na Ucrânia. Mas a realidade é sombria. A China está recusando-se a se comprometer com preços e prazos, e a cada reunião, o desespero russo aumenta. Moscou apostou todas suas fichas em Pequim, mas agora a China parece estar negociando da posição de força. Imagine a tensão nas reuniões. O som de risadas e apertos de mão casuais, mas as palavras são meticulosamente escolhidas, cheias de evasivas. Enquanto Putin e Xi trocam sorrisos, a verdade é que Pequim está se distanciando. Analistas russos admitem que o tão falado gasoduto ainda é apenas um projeto no papel. Quando o primeiro trecho foi inaugurado em 2019, Moscou se vangloriava do sucesso. Mas mesmo então, as condições para a China eram desvantajosas para os russos. Agora surgem sinais ainda mais alarmantes. Especialistas em relações internacionais observam que ao criticar Moscou, Pequim está preparando seu povo para uma nova narrativa. A Rússia se tornou um fardo. As empresas chinesas estão reavaliando seus contratos, e esta mudança sutil
mas impactante, revela que a China está se afastando de suas promessas. Enquanto isso, produtos e componentes que antes eram importados da Rússia agora vêm de países como Chile e Indonésia. Um exemplo claro dessa distinção é o setor de ferramentas de alta precisão, essenciais para a indústria russa. O acesso a esses equipamentos está praticamente encerrado, e os russos são forçados a lutar contra novos obstáculos e regras complexas. O que antes era uma relação de dependência agora se transforma em uma série de negociações frustrantes e promessas vazias. Os sinais são claros. A China não deseja mais se amarrar a uma Rússia que se afunda em um mar de sanções e crises. A questão é, até quando Moscovo conseguirá sustentar essa parceria? A necessidade de energia pode ter trazido os dois países juntos, mas a realidade econômica pode acabá-los separando. O importante grande fabricante russo revelou recentemente que se tornou quase impossível importar equipamentos de alta precisão da China. Máquinas que antes ofereciam uma precisão de 3 a 4 micrômetros agora estão fora de alcance, a não ser que os compradores tenham licenças de exportação especiais, que quase nenhuma empresa russa consegue obter atualmente. Agora a situação se agrava. Yuda, uma player-chave no setor, informou que exportar máquinas já compradas se tornou um verdadeiro pesadelo. Oficiais chineses criam novos obstáculos a cada passo, gerando incidentes desagradáveis. Este detalhe, embora pequeno, é revelador. Pequim não apenas desacelera o comércio, mas aperta o controle, afastando-se de um parceiro que se torna cada vez mais um fardo. Cada uma dessas ações carrega uma mensagem silenciosa, mas potente. Pequim prioriza a estabilidade e o acesso global em vez da lealdade a Moscou. A amizade, antes vista como inquebrável, agora é regida pelo pragmatismo puro. Enquanto isso, a Rússia continua agindo como se nada tivesse mudado. A mídia do Kremlin ainda considera essa relação histórica. Putin ainda elogia a coordenação estratégica. Contudo, essas grandes frases são vazias diante dos números, políticas e tons que exemplificam a realidade. Até nos detalhes menores, a distância é evidente. Bancos russos agora enfrentam atrasos nas liberações de pagamentos de seus parceiros chineses. Transações comerciais que antes levavam horas, agora podem durar dias ou até semanas. As inspeções alfandegárias chinesas se tornaram mais frequentes, especialmente para bens sancionados disfarçados como exportações civis. Oficialmente são checagens de rotina, informalmente, servem como lembretes de quem realmente está no comando. Pequim está modelando a relação passo a passo, sem provocar conflitos abertos, mas lembrando Moscou quem detém a hegemonia. Para a China, a relação se tornou meramente transacional, para a Rússia, um assunto existencial. Essa desigualdade torna cada negociação, cada acordo e cada aparição pública uma mera encenação, e essa dinâmica torna este momento especialmente significativo. Esse padrão já foi observado antes. Na década de 1950, os dois países se chamavam de irmãos até que rivalidades ideológicas os separaram. Na década de 1960, apontaram armas nucleares uns para os outros. Na década de 1990, reconstituíram laços, mas sempre sob os termos da China. E agora, na década de 2020, a mesma história se repete. Com o cenário atual, será que a Rússia conseguirá manter sua posição nesse jogo de poder? Ou será que o sonho de uma aliança entre Moscou e Pequim virou um pesadelo real? Prepare-se para uma reviravolta surpreendente. A relação pode não apenas desmoronar, mas também nos mostrar uma nova realidade geopolítica. A amizade começa com declarações grandiosas e termina em traições silenciosas. Por isso, essas rachaduras recentes importam tanto. Elas não são isoladas. São sintomas de uma relação construída sobre desespero e desconfiança. A Rússia queria um irmão de armas, mas o que obteve foi um vizinho cauteloso, feliz em comprar energia barata, mas relutante em dividir o custo das ambições de Moscou. O colapso dos subsídios metálicos, o comércio caído, a mudança no tom, tudo aponta para uma coisa. A chamada parceria está funcionando no limite. Interessantemente, em 2014, após a anexação da Crimeia, a Rússia se isolou de investidores ocidentais. Desesperada para mostrar que ainda tinha amigos poderosos, assinou o acordo original do poder da Sibéria I com a China. Mas ainda assim, foi Pequim quem ditou os termos. Moscou concordou com um preço baixo e arcou com a maior parte dos custos de construção. A Gazprom até teve que emprestar pesadamente para financiar o projeto porque bancos chineses ofereceram ajuda limitada. Quando o gás finalmente começou a fluir 5 anos depois, Pequim nem se deu ao trabalho de aumentar as importações imediatamente. Esperou até que os preços globais caíssem para acelerar. O padrão foi estabelecido cedo. A Rússia faz o trabalho pesado e a China colhe os benefícios quando conveniente. Parece familiar? Agora está acontecendo tudo de novo.
A diferença é que a Rússia está ainda mais fraca desta vez. Suas reservas são menores, sua base tecnológica está em ruínas, e seu isolamento de mercados ocidentais é quase total. Cada acordo fracassado, cada atraso torna essa fraqueza mais visível. A China, por outro lado, aprendeu a jogar esse jogo perfeitamente. Obtém energia barata, alavancagem geopolítica e uma imagem pública de neutralidade, tudo sem sacrificar nada substancial. Economicamente, o abismo entre elas se tornou embaraçoso. O PIB da China é cerca de 10 vezes o da Rússia. Sua base industrial, setor de tecnologia e alcance comercial global estão em outro nível. A Rússia está se reduzindo a um fornecedor de commodities com armas nucleares. Já vimos esse padrão antes. Nas décadas de 1950, os dois países se chamavam de irmãos até que rivalidades ideológicas os separaram. Nos anos 1960, apontaram armas nucleares um para o outro. Nos anos 1990, reconstruíram laços, mas sempre nos termos da China. E agora, nos anos 2020, a mesma história se repete. Mesmo a aliança BRICS, uma vez ipeada como contrapeso ao Ocidente, mostra rachaduras. A China domina esse grupo enquanto a Rússia se apega a ele por relevância. Cada cúpula BRICS parece uma sessão de fotos para Putin, um lembrete de que ele não está tão isolado quanto pensa. Esse desequilíbrio também aparece em detalhes pequenos. Será que Putin percebe que sua amizade com Pequim é uma ilusão brilhante, prestes a se despedaçar em humilhação pública, deixando a Rússia sozinha em um oceano de dívidas vazias? Isso chocaria qualquer líder, um gigante econômico manipulando um vizinho fraco como uma marionete, com fios de promessas não cumpridas. 384 caracteres, a relação entre Rússia e China, marcada por desequilíbrios históricos, ressalta uma amizade forçada em clichês políticos. Agora em 2024. Essa dinâmica se repete no pesadelo econômico de Moscou. Pensem no peso sufocante da dependência, o ar gelado das negociações, o cheiro metálico de gasodutos abandonados, o toque frio dos contratos rasurados. A China, com seu mercado faminto e divergente, barganha preços que sangram as finanças russas. Moscou, isolada da Europa desde 2022, empurra o poder da Sibéria II como salvação, mas Pequim recua como um vento cortante. É uma dança de poder onde a humilhação cresce a cada pausa. Anos de 1990 viram laços reconstruídos sob regras chinesas, seguidos por rivalidades nucleares dos anos 1960 e fraternidades falsas dos 1950. A BRICS, outrora um escudo, agora é um palco para a dominância de Xi, deixando Putin em papéis secundários. Detalhes revelam o cerne. Um vizinho cauteloso, não um aliado genuíno, picota as esperanças russas com atrasos calculados e conexões soltas. Cada reivindicação de vitória cria uma bolha que estoura, deixando o gosto amargo da realidade econômica. O desespero russo paira como névoa sobre o Kremlin, enquanto Pequim sorri na sombra da neutralidade. As importações chinesas de gás da Sibéria fluem, mas a um preço dilacerante, lembrando quão unilateral é essa troca. Resumindo a dança histórica, nós vimos declarações grandiosas desmoronarem em traições tácitas, forrando terreno para o drama atual do gasoduto. Será que esse é o fim do conto do tradicional irmão de armas jogado no lixo pela lobotomia econômica da China, com Putin assistindo impotente a seu império evaporar? Considere isso. Economias com decacas de diferença, uma barganhando do alto, a outra implorando por migalhas. Em um mundo onde o poder é barriga cheia, 387 caracteres da história cíclica de traições silenciosas e pactos frágeis, passamos ao coração pulsativo das negociações modernas. O Acordo do Poder da Sibéria I, assinado em 2014 após a Crimeia, ilustra o quão precoce foi o desequilíbrio. Imagem vívida, construtores russos suando no frio siberiano, martelando tubos que ecoam como tambores distantes, enquanto Beijing aprecia dividendos distantes. Gazprom emprestou milhões, bancos chineses assistiram friamente. Quando o gás jorrou finalmente em 2019, Pequim atrasou compras, esperando quedas de preços globais que cortaram lucros russos. Anos de dependência trouxeram volumes crescentes, mas preços 25% menores que na Europa, com contratos flexíveis que pouparam bilhões chineses. Agora, o poder da Sibéria II surge como espelho distorcido, negociações estagnadas, sem compromissos sólidos de preços, investimentos ou cronogramas. Visitas de Putin a Xi em maio e outubro de 2024 resultaram em sorrisos vazios, declarações legais indocumentadas e um projeto ainda preso no papel, sem orçamento real. Rússia, com arrecadação em gás caindo de 60 bilhões para 18 bilhões anuais, clama por um amigo, mas encontra um comerciante astuto que usa tempo como arma.
Cheiro de frustrações fervendo, toque de documentos inacabados, sons de negociações interrompidas. China, com economia desacelerando e diversificação global, aponta armas nucleares ideológicas contra o passado, diversificando o SINC de Ásia Central ao Médio Oriente e Estados Unidos. BRICS é um reflexo. China domina, Rússia assiste à margem. O vácuo deixa Moscou sozinha. Europa se recuperando com LNG de Catar, Noruega e Estados Unidos. Imagine a ironia amarga. Putin apostando no leste só para ver portas se fecharem. Em ritmos irregulares, a relação cambaleia entre orgulho e pobreza. Resumindo o ciclo histórico de rupturas e reconstruções, entramos no núcleo das batalhas econômicas atuais, onde traições do passado explicam atrasos presentes. Isso é uma traição surpreendente. A China, enquanto se apresenta como parceira, corta as pernas econômicas da Rússia com atrasos propositais, forçando Mosca a implorar por termos humilhantes em segredo? Pense nessa verdade chocante, um gasoduto esperado para 50 bilhões de metros cúbicos anuais. Agora um argumento de chantagem que poderia ruir a economia russa inteira em uma rodada de negociações. 391 caracteres do tocante desequilíbrio histórico e econômico, mergulhamos na geopolítica rachada dessa aliança assimétrica. Pequim, com PIB 10 vezes maior, trata Moscou como fornecedor secundário, não irmão. Anos 1990 reformaram laços sob termos chineses. 1960s ameaçaram nucleares. 1950s proclamaram fraternidades rasgadas. BRICS agora ecoa isso, com Xi liderando e Putin posando solitariamente. O presente grita, atrasos no poder da Sibéria 2 expõem fraqueza russa, enquanto China lucra com energia barata e percepção de equilíbrio. Mesmo em 2019, com o primeiro pipeline, desconto de 25% danificou Gazprom. Sedimentos de desconfiança lembram o padrão. Rússia carrega custos pesados, China colhe recompensas oportunas. Isolamento pós-2022 com Europa cortando 130 bilhões de metros cúbicos anuais para frações, força dependência asiática. Cheiro de incerteza, sons de negociações arrastadas, sensação tátil de contratos frios. China limita exportações militares, evita sanções, mantém bancos distantes, tudo enquanto compra barato. Essa parceria sem limites de 2022 desvanece, ao invés de equalite, uma relação de credor a devedor. Putin, visitando Xi em outubro de 2024, viu ausência de compromissos, estudos de preços pendentes, pressões sobre preços centrais asiáticos baratos. Mongólia, rota prevista, perde paciência com promessas vazias de empregos e taxas. Dilema russo, aceitar termos humilhantes ou ver projeto evaporar. Ar frenético de predição, gosto monoamargo de dependência. Resumindo negociações paradas e barganhas passadas, avançamos para as implicações políticas profundas, onde humilhações velhas moldam reviravoltas modernas. Desde quando uma aliança de gigantes se tornou um circo de marionetes, com a China puxando fios de desespero russo para arrancar concessões em silêncio? Considere o golpe devastador. Essa rejeição silenciosa do pipeline poderia ser a fagulha que incendeia uma guerra econômica irreparável, isolando a Rússia em um vazio geopolítico. 389 caracteres. A história da Rússia e sua relação com a China está passando por uma reviravolta alarmante. O que parecia ser uma aliança forte está se desmoronando. A Rússia, que se considerava a grande parceira de Pequim, agora enfrenta a duríssima realidade de que a China, com uma economia 10 vezes maior, não precisa de Moscou da mesma forma que antes. O novo gasoduto, que deveria ser o símbolo dessa amizade, é agora uma fonte de embaraço. Os encontros entre líderes de ambos os países são mais uma exibição de camaradagem do que um verdadeiro compromisso. Putin tenta esconder sua crescente relevância, enquanto observa como a China dita os termos. Quando empresas chinesas negociam com aliados russos, exigem pagamento antecipado e garantias em yuan, desconsiderando a moeda russa. Isso revela a fragilidade da posição da Rússia, que se vê apenas como fornecedora de commodities, enquanto a China avança com uma base industrial e tecnológica robusta. A distância entre Moscou e Pequim é palpável e irreversível. Mesmo que Putin ofereça descontos, isso não mudará os fundamentos da relação. A desconfiança agora permeia as negociações. Para a Rússia, o futuro é sombrio. Aceitar condições humilhantes, adiar decisões e arriscar sua credibilidade ou buscar novos parceiros que na verdade não são viáveis. No final, Moscou se encontra aprisionada pela sua própria ubris e pela política internacional. Como essa dinâmica se desenrolará ainda pode ser um mistério, mas as implicações são claras. Estamos diante de um divisor de águas nas relações internacionais. A manutenção da sua posição geopolítica depende da habilidade de lidar com a nova realidade.
E será que a Rússia conseguirá se reinventar, ou é este o começo do fim de sua ambição no cenário global? Acompanhamos de perto essa história intrigante e repleta de reviravoltas. Mas imagine essa ironia amarga. A Rússia, outrora uma potência energética invencível, agora se vê acorrentada pela sua própria geografia implacável. A geografia que a força a depender de mercados asiáticos, a política que a aliena do Ocidente, e a sua arrogância que ignorou outras opções. Tome a Índia, por exemplo. Ela compra petróleo russo, mas em volumes insignificantes, nada que preencha o vazio de bilhões em receita ou substitua cadeias de suprimento complexas como as da China. E os mercados africanos ou latino-americanos? Eles existem sim, mas são insuficientes para cobrir as necessidades caras e intrincadas da economia moscovita. A Kremlin está aprisionada, e isso é o lembrete doloroso de apostar tudo em um único parceiro, e perder. Você acha que a China sente essa pressão? Nada disso. Pelo contrário, a China se beneficia enormemente ao manter a Rússia à distância, como um cordão invisível de poder suave que reflete sua própria imagem de liderança pragmática e confiável. Líderes em toda a Europa, Ásia e África observam em silêncio, notando como Pequim negocia com calma calculada, priorizando seus interesses sem se envolver em conflitos que enfraquecem os outros. O ar frio da diplomacia chinesa contrasta com os ruídos agitados e cheios de desespero vindos de Moscou, que agora parece impulsiva, dependente e politicamente instável. O cheiro amargo do fracasso perdura no ar enquanto Pequim fortalece sua aura de ator global equilibrado. Isso é mesmo o começo do fim para a supremacia energética russa? Imagine se outros países seguissem o mesmo caminho, abandonando Moscou por completo. Você conseguiria acreditar que o colapso dessa cooperação energética entre Rússia e China serve como um alerta gritante para o mundo inteiro? Um aviso sonoro e urgente de que depender de Moscou traz riscos políticos altos, e parcerias que parecem lucrativas no papel podem se tornar verdadeiras armadilhas. Quando um parceiro poderoso como a China possui alternativas abundantes, o lado mais fraco, a Rússia, neste caso, carrega todo o peso do fracasso. O som metálico das negociações fracassadas ecoa pelas salas de reuniões, e a sensação tátil da pressão crescente faz a pele arrepiar enquanto Pequim se distancia calmamente de Moscou. Outros países assistem atentos, traçando suas próprias lições dessa história. A Índia, por exemplo, joga suas cartas com cautela, continua adquirindo petróleo russo com descontos, mas evita laços profundos demais, fortalecendo alianças defensivas com o Ocidente ao manter acordos energéticos puramente práticos. New Delhi sabe que quando potências como China e Rússia se desentendem, a jogada inteligente é a flexibilidade, não a lealdade cega. O mesmo acontece com a Turquia. Turquia balança o comércio com a Rússia, ao mesmo tempo em que flerta discretamente com a OTAN e expande sua influência pela Ásia Central. Esses vizinhos não buscam alianças ideológicas, mas alavancagem, e presenciar a fraqueza crescente de Moscou só fortalece suas posições de negociação. Isso acontece enquanto o ar fica pesado com o cheiro de tensão diplomática, e você se questiona: quantos outros tentarão explorar essa vulnerabilidade russa antes que seja tarde demais? Mas espere. Quantos caem na armadilha de depender de uma potência em declínio? O Irã, o Brasil e a Indonésia, por exemplo, observam ansiosos esse desenrolar dramático, calculando como extrair o máximo de benefícios sem herdar os fardos da Rússia, da mesma forma que lideranças mundiais fazem negociações frias e práticas. A Rússia, um dia vista como um polo em um mundo multipolar, agora corre o risco de virar uma advertência sombria. O coro de passos leves de outros países se afastando ecoa nos corredores globais, enquanto Moscou sente o frio penetrante de sua própria fragilidade política. Líderes astutos em todos os continentes aprendem rápido. Quando Moscou perde seu domínio, aumenta a coragem dos outros em afirmar sua força. Pense nesta pergunta: se a Rússia pudesse voltar atrás no tempo, apostaria tudo na China novamente? Ou admitiria seu erro fatal? O pulso acelerado desta crise energética ainda palpita, com o som distante de acordos rompendo ecoando como um lembrete sinistro. E isso apenas aumenta a pressão. E se essa dependência destruísse o que resta do prestígio russo? Você sobreviveria a tal humilhação? Imagine o impacto, com o vento gelado da realidade soprando contra as promessas vazias da Kremlin. O que vem a seguir pode chocar milhões. Outras nações prestes a desmantelar a influência de Putin piece by piece. Prepare-se para a reviravolta que ninguém viu chegando. No meio desta dança geopolítica perigosa, a pergunta chocante surge: quem será o próximo a humilhar a Rússia, aproveitando sua fraqueza exposta como uma ferida aberta? Sentir o calor da tensão crescendo. E o rugido das potências rivais se aproximando. A Rússia estará pronta para o golpe final, quando aliados se transformam em abutres.
A amizade proclamada entre Rússia e China está batendo em outra parede. Imagine o silvo do gás escapando de tubos frios, o cheiro metálico de aço gelado nas planícies siberianas congeladas. Putin acreditava que o gasoduto Energia da Sibéria 2 salvaria sua economia, um projeto colossal para bombear 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a China faminta. Mas e se eu dissesse que Beijing está recuando em silêncio, abandonando os detalhes cruciais dessa promessa? Isso realmente pode ser o fim para Moscou? Vamos mergulhar no abismo desta relação fraturada e descobrir se Putin apostou tudo em uma rede de segurança ilusória. Na parte anterior, vimos como a dependência da Rússia em relação à China só fortalece potências regionais como Irã, Brasil e Indonésia, países que calculam ganhos sem herdar o fardo de Moscou. Países como o Irã observam de perto, sentindo o aroma cítrico da barganha no ar, enquanto a Rússia, outrora um pilar no mundo multipolar, vira um conto de advertência. Agora, chega o desfecho cruel desta saga energética. Afinal, o que acontece quando você aposta tudo em um único parceiro e perde? Respire fundo o cheiro acre do fracasso econômico, sinta o toque gelado do isolamento internacional. A história do gasoduto Energia da Sibéria 2 é um microcosmo da aliança Rússia-China. Moscou superestima sua importância, enquanto Beijing age com paciência calculada, como o estalo silencioso de uma armadilha se fechando. Guimarães gasta palavras em parcerias, mas China garante que todo o acordo favoreça mais a ela. Esse desequilíbrio não é passageiro. É estrutural, entalhado no gelo eterno das negociações fracassadas. À medida que o gasoduto atrasa, as lacunas de receita se aprofundam, e o isolamento internacional aperta como uma mão invisível. A Rússia enfrenta uma verdade nua: sua virada para a Ásia nunca foi um plano de resgate. China nunca precisou de Moscou tanto quanto vice-versa. Cada negociação falhada, cada adiamento, cada rejeição educada ecoa como um sino de alerta. Para o Kremlin, esse fracasso vai além de energia ou economia. É sobre credibilidade, poder e reputação global. Uma lição em arrogância irracional, um lembrete de que parcerias exigir equilíbrio, e uma advertência de que sorrisos para câmeras não alteram a realidade dura. O mundo assiste enquanto a Rússia aprende outra vez que ser o parceiro júnior de um vizinho mais esperto e forte cobra um preço alto. O gasoduto pode ser adiado, os acordos podem ser protelados, mas a verdade é inegável. China segura todas as cartas, e a Rússia não tem escolha senão jogar conforme as regras dela. No fim das contas, a Rússia não perdeu apenas um comprador, perdeu sua rede de segurança definitiva. E num mundo onde aliados se comportam como investidores, esse tipo de perda é letal. Mas espere, e se houvesse uma reviravolta inesperada nesta guerra energética? O que aconteceria se subitamente a Rússia descobrisse um aliado secreto emergindo das sombras, alguém que humilhasse a China e salvasse o Kremlin da ruína? Será que o mundo verá Putin rir por último, ou isso é apenas outra ilusão fajuta? Fique ligado, porque a próxima jogada pode sacudir tudo. Na mídia estadual de Moscou, o anúncio sobre o oleoduto foi pintado como uma vitória esmagadora, um sinal de que a Rússia ainda tinha aliados poderosos no cenário global. Mas quando jornalistas insistiram em detalhes concretos, o preço que a China pagaria, quem financiaria a construção, quando tudo começaria, o Kremlin de repente se fez de desentendido. Não havia respostas claras porque não havia compromissos reais. Enquanto Moscou fala de alianças profundas, Pequim age de forma oposta sem ilusões sentimentais. A amarga verdade é que a China recusa-se a se comprometer com um preço para o gás, recusa investimentos no oleoduto e rejeita qualquer prazo para a construção. Efetivamente desistiu de todos os 3 pilares que tornam esse projeto uma realidade viável. Não é uma negociação séria, é uma rejeição educada, embalada em jargão diplomático que deixa um gosto amargo, como café queimado esquecido no fogão. Para Pequim, isso é puro negócio, uma transação fria onde o lucro fala mais alto. Mas para o Kremlin é uma questão de sobrevivência, uma necessidade vital que ecoa como uma sirene de ambulância atravessando ruas geladas. Por que Moscou não pode simplesmente ignorar esse oleoduto? Bem, a Rússia perdeu seu mercado europeu de gás quase da noite para o dia após a invasão da Ucrânia em 2022. Décadas de domínio absoluto evaporaram em meses, deixando um rastro de decepção e abandono. A União Europeia, outrora seu maior cliente, cortou importações drasticamente, impôs tetos nos preços e correu para construir novos terminais para abastecer gás de fontes alternativas, como os Emirados ou o Catar. Moscou passou de fornecer mais de 130 bilhões de metros cúbicos de gás por oleoduto à Europa para uma fração ínfima disso. Rotas-chave como Nord Stream foram fechadas ou sabotadas, e bolsas ocidentais baniram contratos de energia russa.
Um fluxo anual de receita que chegava a quase 60 bilhões de dólares despencou para cerca de 18 bilhões até 2024, criando um vazio devastador no orçamento do Kremlin. Impostos de exportação e receitas energéticas financiam praticamente tudo: operações militares, infraestrutura, saúde e educação. Com preços do petróleo caindo e vendas de gás minguando, a Rússia precisava urgentemente de um comprador, e a China surgiu como a boia salva-vidas perfeita. E por um tempo funcionou. Pequim aumentou compras pelo oleoduto Poder da Sibéria, tornando-se o maior consumidor de gás russo. Até 2024, representava mais de um quarto das exportações de gás em oleoduto da Rússia. Mas os volumes, embora crescentes, não chegam perto do que a Europa consumia outrora. A Rússia insiste em vender mais, mas os preços são muito mais baixos, negociados com mão de ferro pela China, que paga menos por unidade do que a Europa jamais pagou, garantindo termos favoráveis às suas próprias indústrias. Será que Pequim realmente vê a Rússia como aliada, ou apenas como uma fonte barata de energia? Imagine o Kremlin implorando por vendas, enquanto o Palácio do Povo em Pequim sorri, sabendo que a desesperação russa cheira como petróleo cru no ar frio de uma refinaria esquecida. Será esta a humilhação final que quebra a tão elogiada parceria? Enquanto Putin corre para selar esse novo oleoduto e despejar mais gás na China, Pequim sente o cheiro de desespero a contiver distâncias oceânicas. A cada proposta russa de assinatura imediata, a China responde com negociações sobre fórmulas de preços, arrastando o processo como um gato brinca com um rato exausto. Sempre que Moscou fala de iniciar a construção, Pequim murmura que aguardará o desenvolvimento do mercado, deixando o ar carregado de tensão silenciosa. É uma aula magistral de negociação quando você sabe que o outro lado não tem alternativas. Executivos da Gazprom tagarelem sobre cooperação estratégica, mas Pequim não se deixa enganar. A China não precisa do poder da Sibéria II com a urgência voraz da Rússia. Sua economia já desacelera, e Pequim diversificou importações de energia, da Ásia Central, Médio Oriente e até dos Estados Unidos em forma liquefeita. Tem opções abundantes. A Rússia não tem nenhuma. Imagine o som gutural de motores de navios cargueiros estrangeiros chegando em portos chineses, enquanto os campos siberianos russos ecoam com o vento gelado vazio. O que acontece quando uma relação desequilibrada choca-se com a economia fria e impiedosa? É exatamente o que vemos agora, um desastre disfarçado de progresso, onde as declarações do Kremlin sobre memorandos vinculantes parecem bravatas vazias. Em vez de um avanço revolucionário, expõe a fraqueza russa abertamente. Até analistas russos admitem em particular que nada mudou. O oleoduto permanece um projeto de apresentações no PowerPoint, gráficos bonitos sem orçamento real. Se algum dia for construído, e isso é um grande se. As primeiras entregas poderiam começar por volta de 2030 ou 2031, mas a capacidade plena levaria mais 5 anos. Em outras palavras, a Rússia pode não ver dinheiro real disso até meados dos anos 2030, uma eternidade no mercado energético volátil. Pense nos irmãos Musk já voando com foguetes Tesla até então. Enquanto a Rússia corteja a China incessantemente, a Europa já substituiu o gás russo com LNG de fontes como Estados Unidos, Catar e Noruega. A Europa seguiu em frente. E a China? Não exatamente avançou, deixando a Rússia presa em limbo, agarrada a uma ilusão de demanda que pode nunca se materializar. A ironia é cruel. O Kremlin baseou toda sua estratégia econômica pós-guerra na ideia de pivotar para o leste se a Europa rejeitasse seu gás. Putin proclamou que venderiam para a Ásia, mas a Ásia não se alinha para comprar aos preços russos desejados. Pequim essencialmente diz: aceitaremos seu gás, é claro, mas só se for sujo de barato, e só quando acharmos conveniente. Então, a Rússia fica entre o orgulho ferido e a pobreza avassaladora. Precisa de mais da China para desistir, mas precisa de receita demais para entregar tudo o que Pequim quer. Isso explica os atrasos incessantes e impasses em negociações de preço. Reviravolta chocante. Essa dança diplomática revela como a aliança tão aclamada se tornou um jogo de poder unilateral, onde a China segura as rédeas, e a Rússia dança ao ritmo ditado. Será que Putin admitirá a derrota, ou dobrará ainda mais? Vamos falar da política de tudo isso, porque esse drama do oleoduto não é só economia, é uma janela para a fragilidade dessa aliança proclamada. Quando Putin e Xi anunciaram sua parceria sem limites em fevereiro de 2022, soou como uma nova ordem mundial. Dois gigantes ombro a ombro contra o Ocidente. Assinaram acordos de comércio, energia e defesa. A mídia chinesa enquadrou como o amanhecer do poder multipolar. O Kremlin descreveu como amizade esculpida em pedra. Então veio a guerra.
Inicialmente, Pequim ofereceu cobertura diplomática, recusando condenar a Rússia na ONU e comprando mais petróleo para manter Moscou à tona. Mas à medida que a guerra se arrastava e a economia russa se desintegrava, o tom mudou. Pequim limitou exportações militares, evitou sanções secundárias e assegurou que seus grandes bancos não ajudassem a Rússia a burlar restrições. Publicamente a linguagem ficou cortês. Privadamente a distância cresceu como uma rachadura em gelo fino. Hoje fica claro quem lidera essa valsa. A China não é mais parceira da Rússia, é a credora, a compradora, a sócia dominante em todos os sentidos. Esse desequilíbrio reverbera em cada negociação. As conversas sobre o poder da Sibéria 2 se arrastam há quase uma década. Quando a primeira versão começou a bombear gás em 2019, Moscou propagandou como prova de que seu pivote para a Ásia funcionava. Mas mesmo então, Pequim negociou descontos acentuados, cerca de 25% abaixo do que a Europa pagava. Também estruturou o contrato para pagar só pelo gás efetivamente usado, salvando bilhões chineses enquanto prendia a Rússia em dependência unilateral. Agora, com a segunda versão, Pequim pressiona por preços ainda mais baixos, entregues ao custo do gás centro-asiático, um dos mais baratos do mundo. É um pesadelo financeiro para a Gazprom, que perdeu quase metade de sua receita de exportação desde 2022. China sabe disso e usa o tempo como alavanca implacável. Cada visita de Putin a Xi termina igual, sorrisos calorosos, declarações grandiosas, mas nenhum progresso concreto. Mesmo a Mongólia, pelo qual o oleoduto passaria, começa a perder paciência, prometida empregos na construção e taxas de trânsito por anos, mas com atrasos constantes. Essas promessas fraquejam como neve derretendo ao sol siberiano. Para um país pequeno entre dois titãs, não é difícil ver quem trava as coisas. Então, a Rússia enfrenta uma escolha duríssima: aceitar termos chineses humilhantemente baixos ou ver seu projeto grandioso evaporar no ar rarefeito da geopolítica. Qualquer opção dói como uma punhalada traiçoeira. E isso importa porque essa não é a primeira vez que Rússia e China sorriem para câmeras enquanto se apunhalam discretamente pelas costas. A parceria que outrora brilhava agora parece um castelo de cartas pronto a desabar. Reviravolta surpreendente, com Europa avançando e China explorando barato, a Rússia se vê isolada, forçada a confrontar-se o pivô oriental. Foi o erro estratégico mais caro da era Putin. Poderia a falha neste oleoduto ser o golpe mortal na amizade russa-chinesa? Enquanto a Rússia lida com a dura realidade de seu mercado de gás em queda, a Europa já encontrou novos fornecedores. O gás natural liquefeito dos Estados Unidos, Catar e Noruega está preenchendo o vazio deixado pela Rússia. Praticamente a Europa seguiu em frente. Em contrapartida, a China parece não ter avançado de forma significativa. A Rússia, perdida entre estas duas potências, se agarra a uma ilusão de demanda que talvez nunca se concretize. Aqui entra a ironia. O Kremlin elaborou sua estratégia econômica pós-guerra com a crença de que poderia se voltar para o Oriente, caso a Europa não aceitasse seu gás. Putin afirmou: nós venderemos para a Ásia. Contudo, a realidade é que a Ásia não está ansiosa para comprar. Pelo menos não nos preços que a Rússia deseja. Pequim deixa claro: aceitamos seu gás, mas somente se for extremamente barato e quando decidirmos. Assim, a Rússia se vê presa entre o orgulho e a pobreza. Ela precisa de mais da China para simplesmente recuar, mas também necessita da receita a um nível que a impeça de ceder completamente às exigências de Pequim. Esse cenário explica os constantes atrasos e impasses nas negociações sobre preços. Agora vamos explorar a política que permeia toda essa situação. O drama em torno do gasoduto não se resume apenas a questões econômicas. Ele revela a fragilidade dessa alegada aliança. Quando Putin e Xi declararam seu pacto de parceria sem limites em fevereiro de 2022, parecia ser o surgimento de uma nova ordem mundial. Os dois líderes, em aparente harmonia contra o Ocidente, assinaram acordos comerciais, de energia e defesa. A mídia estatal chinesa apresentou isso como o início de um poder multipolar, enquanto o Kremlin exaltou uma amizade sólida como rocha. No entanto, com o desenrolar da guerra, a dinâmica começou a mudar. A princípio, a China ofereceu suporte diplomático, evitando condenar a Rússia na ONU e aumentando a compra de petróleo para manter Moscou à tona. Mas conforme os conflitos se prolongaram e a economia russa começou a ruir, o tom da relação passou a ser mais cauteloso. Pequim começou a restringir exportações militares, evitando sanções secundárias, e assegurou que seus grandes bancos não fossem pegos ajudando a Rússia a contornar as restrições. Nas aparições públicas, a linguagem continuou amigável, mas a distância aumentou nas negociações. Ao olharmos para o presente, fica evidente quem realmente controla a situação. A China não é mais uma parceira da Rússia. Ela se tornou o credor e o comprador, dominando cada negociação.
As conversas sobre o gasoduto Power of Siberia 2 se arrastam por quase uma década. Quando a primeira versão começou a operar em 2019, Moscou se vangloriou de que sua virada para a Ásia estava funcionando. Contudo, mesmo nessa ocasião, a China negociou um desconto significativo, estimado em cerca de 25% mais baixo do que os preços pagos pela Europa. Agora, com as demandas da China por preços ainda mais baixos para o novo gasoduto, a Gazprom enfrenta um verdadeiro pesadelo financeiro. A empresa perdeu quase metade de sua receita de exportação desde 2022. A China reconhece essa vulnerabilidade e usa o tempo como uma arma. Quanto mais Beijing espera, mais desesperada a Rússia se torna. Em visitas a Xi, os funcionários chineses se mostraram relutantes em assinar os termos finais do gasoduto, exigindo estudos de preços atualizados. A tradução em negrito disso é que eles estão protelando a situação até que Moscou se curve. A cada visita, o padrão se repete: sorrisos calorosos, grandes declarações, mas nenhum progresso real. Até mesmo a Mongólia, que deveria ser o corredor do gasoduto, começa a perder a paciência. Ulaanbaatar tem prometido empregos e taxas de trânsito por anos, mas com tantos adiamentos, essas promessas estão se esgotando. Para um pequeno país situado entre duas gigantes econômicas, não é difícil perceber quem está ocasionando a paralisia. Agora a Rússia enfrenta uma escolha difícil: aceitar os termos humilhantes da China ou ver seu grandioso projeto do gasoduto desaparecer completamente. Ambas as opções são dolorosas. Esta é a realidade do equilíbrio de poder entre essas nações. Uma dança estratégica onde, mais uma vez, os sorrisos nas câmeras ocultam as facadas dadas nas costas. O que acontecerá com essa chamada amizade? Acreditar na força desse relacionamento se torna cada vez mais arriscado para a Rússia. E você, tem ideia do que pode acontecer quando um relacionamento assim se desfaz?